5 músicas populares com mensagens sobrenaturais que os cristãos cantam sem saber da revelação. Na pequena cidade de São Sebastião, a capela de Santo Antônio se erguia como um farol de fé entre as casas modestas. Todo domingo era lá que Ana, uma jovem de 20 anos, se reunia com a família, sentindo a presença de algo maior enquanto se perdia na música dos cânticos. Desde criança, inspirações divinas brotavam em seu coração e ela sonhava, ardentemente, em ser cantora. Mas a dura realidade financeira da família a deixava presa a uma nuvem de incertezas. Era na oração que encontrava sua âncora. As novenas em louvor ao padroeiro dos impossíveis sustentavam sua alma. Certa noite, ao sintonizar um programa de rádio, a voz suave de um cantor popular a envolveu. A letra falava sobre esperança e superação, como se um anjo estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Era isso, a fé que sempre nutrira. Naquele momento, lembrou-se de seu tio que, após ter sido declarado incurável, viu sua vida restaurada por um milagre divino. Aquela canção era o próprio eco de sua história. A música poderia ser sua plataforma, uma forma de levar mensagens de fé. Os dias passaram e um concurso de talentos foi anunciado. A emoção e a ansiedade se misturavam dentro de Ana, mas a preocupação com a família a pressionava ainda mais. Eles, balançados por suas próprias crises de fé, não conseguiam enxergar valor em seu sonho. O medo de vê-la machucada se tornava um peso insuportável. Mas a chama em seu coração não se apagou. Ana se inscreveu. Ela se trancava em seu quarto, ensaiando à luz de uma vela. Às vezes, sentia como se estava não apenas cantando, mas abrindo sua alma para o mundo. Mas na hora do teste, a pressão se manifestou. As palavras se esvaíram e seu desempenho foi um fiasco. O desânimo quase a derrubou, fazendo-a questionar seu chamado. Naquela noite, com a dor no peito, Ana se reuniu com a família para orar. Ao fechar os olhos, sentiu uma onda de serenidade percorrer seu corpo. E foi então que algo extraordinário aconteceu. A música que sempre ecoava em sua mente agora se transformou em uma melodia suave e poderosa, como se uma presença divina a envolvesse. Ela via sua vida refletida nas letras, uma revelação de que sua história poderia inspirar outros como um milagre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na noite do concurso, Ana decidiu que não cantaria apenas para vencer, mas para tocar corações. Subindo ao palco, expôs sua história de fé e coragem. Ao cantar, as luzes pareceram brilhar mais intensamente e a plateia foi tomada por uma onda de emoção que transformava rostos em lágrimas de alegria. A sala se enchia com um sentimento de esperança, como se cada verso fosse um canal direto com o céu. Mas no auge da performance, uma figura familiar na plateia interrompeu o aplauso. Seu antigo amigo de infância, alguém que trazia à tona memórias e segredos guardados. O que ele queria revelar? Quais verdades estavam prestes a desafiar a fé e os sonhos de Ana? Com perguntas fervilhando na mente, uma nova jornada estava prestes a começar. Ana hesitou por um instante, o coração acelerado e a voz embargada. Em meio ao brilho do palco e ao calor da plateia, seu olhar se fixou na figura de Lucas, seu amigo de infância. Ela sentia como se um vento gelado tivesse atravessado seu ser, trazendo à tona memórias que pensara estar esquecidas. Como ele havia chegado ali?
O que estaria pensando enquanto a observava? Lucas sorriu, mas havia algo em seu olhar que não se podia decifrar. Para Ana, aquele sorriso parecia um convite, mas também uma advertência. A melodia que antes a envolvia, agora parecia tingida pela incerteza, como se a música estivesse à mercê de um desdobramento inesperado. Durante os aplausos, enquanto a plateia ainda estava envolta na magia do momento, Ana buscou se concentrar em sua apresentação, mas a presença de Lucas era uma sombra que pairava sobre sua mente. Ela se lembrou da infância divertida que tiveram, das promessas feitas de nunca deixar a fé se apagar, mas também das dificuldades que enfrentaram juntos e as escolhas que um dia os separaram. O olhar de Lucas se tornava mais intenso e sua expressão era carregada de um peso que Ana não entendia completamente. E se ele viesse para falar sobre os obstáculos que haviam surgido em seu caminho? Um mundo de inseguranças e desafios havia se erguido entre eles. E Ana tinha medo que seu passado ameaçasse seu sonho. O que ele queria revelar poderia desmoronar a imagem que ela havia construído sobre si mesma e sua música. Quando a música finalmente terminou, o público aplaudiu de pé. Ana estava exausta, mas o brilho em seus olhos denunciava a vitória que esse momento representava. Um desejo fervoroso de se conectar, de partilhar sua alma, a superava. Mas ao descer do palco, ela avistou Lucas se aproximar. "Precisamos conversar, Ana", ele disse com a voz serena, mas com um toque urgente. "Você não imagina o que descobri. É sobre nós, sobre o passado e sobre o que está por vir." Seu semblante carregava um misto de preocupação e determinação. Ana sentiu um nó na garganta. O que Lucas poderia dizer que fosse tão importante? O sonho que acabara de realizar estava prestes a ser testado por verdades que ela não desejava enfrentar. "Eu vou esperar você na cafeteria", continuou ele, seus olhos firmes. "É algo que não posso deixar para depois." Coração pesado, Ana se afastou e buscou um canto tranquilo para respirar. Sentiu a atmosfera ao seu redor mudar. Os sons da celebração pareciam distantes e a melodia que antes a envolvia agora se transformava em uma série de notas solitárias. Inspirou fundo, tentando encontrar paz e clareza, mas as palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça. O que ele sabia? Como isso poderia afetar sua música, sua história? A sensação de estar à beira de uma grande revelação pairava sobre ela. Mesmo em meio à ansiedade, uma certeza começava a se formar. Sua jornada de fé não era apenas sobre ela, mas sobre a intersecção de vidas que o Senhor colocava em seu caminho. Com o coração em um constante tumulto de emoções, Ana se preparou para o encontro. Tornar-se uma voz de esperança era um chamado poderoso, mas agora ela precisaria lidar com o passado que a aguardava. Sua fé seria testada mais uma vez. Enquanto a noite se estendia pela cidade, a canção da vida continuava a tocar. E Ana sabia que estava prestes a desvendar algo grandioso. Que segredos aguardavam por ela na cafeteria? Que histórias poderiam mudar seu destino e o de todos ao seu redor? Ana caminhava em direção à cafeteria. Seus pés pareciam pesados, como se cada passo a afastasse mais da segurança que conhecia. O murmúrio da multidão se tornava um eco distante, enquanto o peso do que estava por vir delineava sua mente. A cafeteria estava iluminada, as luzes suaves criavam um ambiente aconchegante, mas ela não conseguia sentir o calor que deveria vir de um lugar como aquele. Ao entrar, avistou Lucas sentado em uma mesa no canto. Sua expressão era uma mistura de expectativa e nervosismo. Os braços cruzados e a forma como balançava a perna denunciavam a ansiedade. Ana engoliu em seco e se aproximou, cada movimento lhe custando coragem. "Oi, Lucas", disse ela, tentando esconder o tremor na voz. "Oi, Ana!" Ele a cumprimentou com um aceno, e em seus olhos Ana viu o reflexo de um passado não resolvido. "Obrigada por vir.
Eu sei que deve ser difícil, especialmente depois do seu show. Seus olhos se encontraram e um silêncio pesado pairou entre eles. O ar estava carregado de interrogações e lembranças, um campo de batalha entre o que um dia foram e o que poderiam ser agora. Eu não sei como começar. Lucas começou, sua voz hesitante. Mas depois de muito tempo, eu não consegui mais ficar em silêncio. Algo mudou. Algo muito importante, e isso nos afeta. Ana sentiu seu coração disparar. O que poderia ser tão crucial? Sobre o que você está falando? Sobre a nossa infância, aquela época que prometemos nunca deixar para trás. Lembra das nossas conversas sobre fé, sobre o que Deus tinha planejado para nós? Ele hesitou, como se as palavras estivessem pesadas. Eu tive uma experiência, algo que me fez enxergar além do que está diante de nós. Tem a ver com você, com sua música. Aquelas palavras reverberaram dentro de Ana. O que Lucas tinha em mente? Como aquilo poderia se entrelaçar em sua trajetória? O medo moldou seu pensamento, mas uma chama dentro dela tremeluzia. E se isso fosse um sinal de que Deus estava trabalhando? Lucas, por favor, me diga logo, Ana pediu, a urgência pesando em sua voz. Eu descobri que existem coisas que nos conectam além do que podemos ver. Você lembra da nossa viagem àquele acampamento, quando oramos por um sonho maior? Lucas parou um momento, tentando encontrar forças nas antigas memórias. Uma vez, eu senti que Deus me mostrava que haveria algo muito maior. Então eu achei uma antiga gravação nossa, daquelas músicas que fizemos juntos. E uma delas, Ana, é como uma profecia. Ela fala sobre propósito, sobre encontrar a luz em meio à escuridão. As palavras de Lucas abriram uma porta que Ana pensou estar trancada para sempre. O que isso significa? O que acontece comigo? Com a minha música? Significa que você é parte de um plano maior. A música não é apenas algo que você faz, é a voz de Deus através de você. Mas existe algo mais, algo que você precisa saber. Lucas inclinou-se para a frente, como se cada palavra que fosse passar fosse pura revelação. Ana sentiu o mundo ao seu redor desvanecer enquanto olhava para ele. O que poderia ser tão transformador? O que estava por vir poderia mudar tudo. E antes que eu esqueça, eu encontrei algo na gravação. Algo que pode mudar nosso futuro. Não apenas o seu, mas o que Deus tem preparado para nós dois. Seus olhos brilhavam com a intensidade das palavras que ainda não tinham sido ditas. Ana sentiu um arrepio na espinha. O mistério se aprofundava, e sua alma clamava por respostas. O que é? Ele respirou fundo, e Ana notou que aquele momento seria mais que uma conversa. Seria um divisor de águas. O que Lucas tinha a revelar poderia ser a chave para sua fé, sua música, e um futuro que ela jamais imaginara. Mas antes que pudesse responder, o tilintar de um copo derrubado e a correria ao redor interromperam a conversa. Uma nova onda de emoções a envolveu. O que mais estaria prestes a ser revelado? Ana observou a movimentação na cafeteria. O barulho era como uma tempestade em sua mente, interrompendo a tranquilidade que deveria ser um momento significativo entre ela e Lucas. O coração pulsava acelerado, e ela se perguntava se aquela cena caótica era um eco da confusão que sentia por dentro. Lucas parecia perdido em pensamentos. Seus olhos, antes cheios de expectativa, agora refletiam uma sombra de preocupação. Ana, precisamos voltar ao que estávamos falando. Isso é muito importante. O que encontrei na gravação pode ser a resposta que você procura, mas é algo que exige coragem. Coragem, repetiu Ana com um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Às vezes, para ouvir a voz de Deus, precisamos nos despir de medos e inseguranças. Nossa música, nossas experiências, tudo isso está entrelaçado com um propósito que vai além de nós. Você sente isso?
A música tem o poder de tocar vidas, de mudar destinos. As palavras de Lucas a tocaram profundamente. Ana pensou nas noites em que cantou, sozinha ou em palcos lotados, e nos momentos em que a música trouxe esperança a outros. Como poderia algo assim ser parte de um plano maior? E, ao mesmo tempo, sentia um chamado que a puxava para algo além. E se eu estiver errada, Lucas? E se eu não estiver pronta? O medo quase a paralisava. O pensamento de não corresponder ao que Deus esperava dela era angustiante. A fé é assim, Ana, respondeu Lucas agora com mais firmeza. É um salto no desconhecido. Lembra da nossa oração? Aquela que fizemos durante aquelas noites de acampamento? Pedimos a Deus um caminho, um propósito, e Ele está nos chamando de volta. Nós não estamos sozinhos. As palavras ressoaram em sua alma como um eco vibrante. Ana respirou fundo, sentindo a gravidade da situação. E se a música que você encontrou realmente for uma profecia? O que isso implica para mim? Para nós? Um sorriso triste surgiu no rosto de Lucas. Significa que precisamos enfrentar o que vem, juntos. Significa que o que Deus tem para nós pode mudar nossas vidas. E isso exigirá fé, disposição e, principalmente, a aceitação da verdade e do amor que Ele nos oferece. Ana olhou pela janela da cafeteria. O céu começava a mudar seu tom, uma explosão de cores que refletia no vidro. Era como se o universo estivesse em sintonia com o que se passava em seu coração. Como poderia um simples encontro com Lucas ser o início de algo tão grandioso? A música e a fé a acompanhavam em cada nota, mas havia um pedido implícito. Era hora de deixar o medo para trás. Então, o que devemos fazer agora? Como podemos descobrir o que Deus tem reservado? Perguntou. Lucas se inclinou, segurando a mão de Ana. Precisamos ouvir a música, dar significado aos versos que nunca cantamos. O que você tem que entender é que você é a chave para essa revelação. Aquele instante em que começamos a compor, tudo foi apenas um ensaio para o que virá. Ana sentiu o calor da mão dele. Era como se a conexão, que unia suas vidas desde a infância, estivesse se reacendendo. Estou pronta para ouvir. Com os corações batendo em uníssono, eles se levantaram. Ana sabia que algo estava prestes a acontecer. Uma nova melodia poderia surgir, um novo significado. A sala de estar girava ao redor, e a vida pulsava dentro dela. Enquanto deixavam a cafeteria, uma nova sensação tomou conta dela, uma expectativa vibrante. Eu estou com você, Lucas. Vamos descobrir juntos tudo isso. E assim, enquanto o sol se punha, uma certeza começou a se formar. O que eles iriam encontrar poderia ser mais do que eles sonharam. Uma nova história os aguardava. O que isso significava, porém, continuava em aberto, como as notas de uma canção esperando para ser tocada. Mas antes que pudesse expressar sua gratidão, Lucas a interrompeu com uma pergunta que a fez hesitar novamente. Você consegue ouvir as vozes do passado? Elas ainda sussurram em sua alma, não é? Ana parou, sentindo que novos mistérios começavam a despontar. O que mais ainda estava a caminho? Ana hesitou diante da pergunta de Lucas, sua mente mergulhando entre memórias. Lembrou-se de momentos em que a música não apenas soou, mas ecoou em sua vida, como um sussurro divino guiando-a por caminhos desconhecidos. Sim, eu ouço, respondeu em voz baixa, seu coração acelerando. São ecos de canções que marcaram minha história. Lembro de cada letra, de cada nota que tocou minha alma. Lucas, percebendo a profundidade daquela conexão, sorriu levemente. Você já parou para pensar que essas vozes podem ser um chamado? Cada melodia traz uma mensagem, uma revelação que Deus quer que você descubra. Às vezes, precisamos olhar além do que ouvimos para entender. A música é uma porta que se abre para a nossa verdade. As palavras de Lucas ressoaram como uma sinfonia em sua mente. Ana se lembrou das canções que aprendeu na igreja,
dos louvores que vibravam nas celebrações com a comunidade e das letras que pareciam fazer alusão às suas lutas pessoais. Era como se cada acampamento, cada evento, houvesse sido uma composição de sua jornada espiritual. Talvez tenha algo a ver com isso, murmurou Ana, seu olhar direcionando-se para o horizonte onde o sol lentamente se despedia. Eu sempre cantei quando me sentia perdida, mas e se essas canções forem uma maneira de Deus se comunicar comigo? E se houver algo maior por trás das letras que canto? Lucas assentiu, seus olhos brilhando com a possibilidade. Exatamente! Precisamos resgatar essas letras, revisitá-las com a fé renovada e, quem sabe, talvez até compor algo novo que junte nossas vozes. Ana sorriu, embora ainda sentisse uma sombra de dúvida pairar. Mas e as letras que não são sobre fé? E aquelas músicas que são populares, mas que possuem mensagens diferentes do que acreditamos? Lembre-se, Ana, a música tem poder. E é exatamente nesse contraste que encontramos a beleza. Até mesmo as canções que nos parecem distantes podem ter um reflexo de algo sagrado, uma busca pela verdade que todos têm. Ele respondeu: devemos discernir com o coração, alinhando nossas intenções à vontade de Deus. Aquelas palavras foram como brisa fresca em um dia quente. Ana, aquecida pela ideia, sentiu uma onda de empolgação começar a tomar conta dela. Vamos fazer isso então. Vamos nos aprofundar. Era como se um novo mundo de possibilidades estivesse se abrindo tão amplamente diante dela. No entanto, uma dúvida persistia. Lucas, e se essa jornada nos levar a lugares que não estamos prontos para enfrentar? E se as músicas revelarem verdades que preferiríamos ignorar? Lucas interrompeu, segurando a mão dela com uma firmeza reconfortante. Talvez a resposta esteja em aceitar que nem tudo que ouvimos é fácil, mas todas as músicas, assim como nossas experiências, têm um propósito. Deus não nos deixa sozinhos em meio ao desconhecido. Enquanto caminhavam pelas ruas, Ana se permitiu sentir a aliança de esperança e amor que emanava daquela conversa. Com cada passo, compreendia que estavam começando algo extraordinário. A brisa à noite parecia embalar seus sonhos e, de repente, uma ideia brilhar na mente de Ana, como uma estrela cadente atravessando o céu. E se fizermos uma pequena reunião, juntar pessoas que também sentem essa conexão musical? Podemos compartilhar, escutar e talvez até compor juntos. Foi quando, subitamente, um canto que ela conhecia interrompeu seu compasso interno, vindo de um grupo que se reunia ao ar livre. Uma canção familiar, cheia de esperança e fé. Ana parou, seu coração acelerou ainda mais. O que ela ouvia não era apenas música, mas uma sinfonia de almas em busca de conexão. Você consegue ouvir, Lucas? É isso que estamos dizendo. A urgência em sua voz ecoava seu entusiasmo. Mas antes que Lucase pudesse responder, um brilho intenso surgiu sobre eles, como se a própria essência do céu estivesse se manifestando. E Ana soube que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado ali, naquele mesmo momento. As vozes que sussurravam em sua alma agora cantavam juntas, unindo a canção do passado com a do futuro. O que seria que crescia naquele espaço sagrado? Ana mal podia conter a expectativa. O brilho intensificado ao redor de Ana e Lucas criava uma atmosfera vibrante, como se o próprio céu estivesse vibrando em sintonia com o que se desenrolava diante deles. As vozes ecoavam, cada uma mais poderosa que a anterior, e a energia espiritual pulsava como um coração vivo, abrindo uma janela para o divino. Era um convite à descoberta, um chamado para além do que os olhos podiam ver. Ana olhou para Lucas, que estava diante dela com os olhos arregalados, contemplando o espetáculo celestial. O que está acontecendo? Ela sussurrou, mal conseguindo conter a excitação misturada com a confusão. Lucas sorriu, seu rosto iluminado.
É como se estivéssemos no meio de um grande louvor coletivo, Ana. Algo significativo está prestes a acontecer. As vozes continuaram, e Ana começou a perceber que cada canção era uma história, contando das lutas, das vitórias e das esperanças de pessoas que buscavam conexão com o Criador. Era como se aquelas melodias falassem diretamente ao seu coração. No fundo, ela sabia que cada letra cantada ali tinha um significado profundo, algo que ia além das palavras simples. Então, uma canção conhecida começou a deslizar pelas notas do ar. Era Oceans, uma canção que sempre a tocava em seus momentos de dúvida. As palavras ecoaram com força e emoção, e Ana sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Cada verso falava não apenas de desafios, mas de fé, de entrega e da certeza de que Deus está presente mesmo nas tempestades da vida. E se essas canções forem mais do que apenas música, mas mensagens de Deus, pensou. A ideia a encheu de uma nova esperança. A música não apenas a acompanhava, mas também a guiava. Talvez nós possamos fazer algo com essa conexão, disse Ana, a voz cheia de determinação. Se essas canções falam tão profundamente, o que mais podemos descobrir sobre elas? Podíamos explorar junto com os outros, entender o que Deus está nos dizendo através dessa música. Lucas, sentindo a fervorosidade em suas palavras, completou. Isso pode ser mais que uma reunião, pode ser um movimento, unir as vozes de todos que desejam entender e crescer nessa jornada. A música em volta deles parecia responder à empolgação, cada acorde mais ressonante, como se a própria criação estivesse apoiando aquela ideia. Entretanto, no fundo de sua alma, Ana sentia um toque de insegurança. E se não estivermos preparados para o que podemos descobrir? Muitas músicas podem conter verdades difíceis de enfrentar, disse um pouco receosa. O desafio faz parte da jornada, Lucas respondeu, notando a hesitação dela. Quando nos abrimos para discernir o que Deus quer nos revelar, estamos prontos para grandes transformações. Ana respirou fundo, sentindo sua coragem crescendo. Vamos então. Podemos começar escrevendo sobre as canções que mais nos impactaram. Depois, podemos convidar outros a compartilhar suas histórias e experiências. Isso pode se transformar em algo lindo. No momento em que ela disse isso, a luz ao redor delas começou a brilhar ainda mais intensamente. E aquelas vozes que se uniam foram substituídas por um canto harmonioso que parecia vinda da própria essência do universo. Era uma melodia de amor que tocava cada coração presente, uma composição divina de alegria e esperança. Lucas, com um brilho no olhar, concluiu. Ana, eu sinto que estamos prestes a desbloquear algo poderoso. O que Deus está preparando ainda não sabemos, mas temos que seguir em frente. E com isso, a determinação leve e profunda de ambos os jovens se tornou um sinal de um novo começo. Um círculo de pessoas se formava ao redor deles, cada uma sintonizada com a mesma frequência de fé e desejo de conexão. Mas o que essa jornada os levaria a descobrir? Quais canções trariam mensagens que poderiam transformar vidas? O canto celestial ainda ecoava na noite, prometendo revelações que aguardavam para ser desvendadas. A luz ao redor de Ana e Lucas continuava a pulsar, e o grupo ao seu redor parecia entrar em um estado de livre adoração. As expressões nos rostos das pessoas eram um reflexo de uma fé renovada, como se cada um estivesse conectado a algo muito maior do que eles mesmos. O ambiente estava carregado com uma expectativa quase palpável, pronta para revelar segredos que estavam guardados no horizonte espiritual. Vocês sentem isso? Ana perguntou, olhando para os olhos iluminados de Lucas. É como se essas vozes estivessem sussurrando verdades que estão apenas esperando para serem reveladas. Lucas assentiu, seu coração em completa sintonia com a energia ao redor. Sim, Ana. E se começarmos a escrever sobre essas experiências,
Poderíamos não apenas entender as músicas, mas também as histórias por trás de cada uma delas, as alegrias, as tristezas e os milagres que aconteceram com cada um de nós. A proposta acendeu uma chama em todos ali. Pessoas começaram a murmurar animadas. Alguém no canto da roda levantou a mão. "Eu tenho uma história ligada a uma música que mudou minha vida", exclamou um jovem chamado Tiago, com um sorriso empolgado e lágrimas nos olhos. Assim, a roda se fez um espaço de liberdade. Tiago contou sobre uma fase difícil na sua vida, marcada por dúvidas e solidão. Enquanto falava, a melodia de Blessings, de Laura Story, começou a tocar suavemente ao fundo. Era o pano de fundo perfeito para suas palavras tocar em cada coração presente. Ele explicou como a letra sobre encontrar bênçãos em meio às lutas o havia inspirado a mudar sua perspectiva. Se não tivéssemos passado por esses desafios, nunca teríamos buscado o plano perfeito de Deus para nós, disse Tiago, a emoção em sua voz trazendo um silêncio reverente ao grupo. Ana e Lucas trocaram olhares, percebendo que as histórias de todos ali eram interligadas, como as notas de uma canção que se somam em harmonia. "É isso mesmo", Ana disse, sentindo-se encorajada. "Cada um de vocês tem uma canção feliz, uma melodia de superação. Vamos juntar tudo isso. O que acham de fazermos uma espécie de mural, onde cada um pode deixar sua contribuição? Uma música, uma história?" O grupo vibrou. A ideia de coletar experiências e canções para compartilhar despertou um desejo profundo de unir o que era pessoal ao coletivo. Logo, mais pessoas começaram a se manifestar. Uma mulher idosa chamada Dona Clara se levantou lentamente, seu olhar refletindo sabedoria. "Na minha juventude, a música Amazing Grace foi meu alicerce durante os períodos de perda. Cada vez que a ouço, sinto o amor de Deus me abraçar novamente. É como se ele me dissesse que sempre há esperança." As palavras de Dona Clara ecoaram intensamente, ressoando como um poderoso testemunho de fé. Os ânimos estavam à flor da pele, e a luz ao redor deles tornava-se mais intensa, como se o céu estivesse homenageando as histórias que ali estavam sendo contadas. Enquanto Ana anotava as ideias, Lucas ponderava. E se essa não for apenas uma coleção de histórias, mas um testemunho que ressoe como uma nova música? Imagine se conseguíssemos também compor algo juntos, algo que incorpore todas essas experiências. Um novo brilho atravessou seu olhar. Dessa forma, não só entenderemos a mensagem, mas também transformaremos nossas vidas e a de outros. Ana sentiu seu coração pulsar. Era uma ideia audaciosa, mas o desejo de fazer algo grande pela fé ardia dentro dela. "Sim, vamos criar uma canção. Precisamos que cada um de vocês traga algo que sinta, seja um verso, um sentimento, uma melodia. Isso pode ser um novo início." No entanto, uma leve brisa atravessou o local, mudando a atmosfera mais uma vez. Algo profundo estava prestes a se revelar. As vozes começaram a se entrelaçar, formando um louvor espontâneo, e uma sensação de união e propósito percorreu cada um ali. Mas o que aconteceria quando começassem essa jornada de criar e compor? Quais verdades profundas seriam reveladas enquanto cada um colocava sua alma na música? Os acordes do céu prometiam mistérios que despertavam a curiosidade e deixavam o desejo de acessar a próxima etapa dessa história vibrante. O brilho da luz que envolvia Ana, Lucas e o restante do grupo parecia ganhar uma nova dimensão. Com as vozes unidas em um louvor que ressoava pelas paredes da sala, a atmosfera vibrava como uma sinfonia celestial. Cada nota parecia ecoar as histórias de vida que ali estavam sendo compartilhadas, deixando um rastro de esperança e fé crescente. Ana, agora cheia de entusiasmo, olhou para as pessoas ao seu redor. E se cada um de nós trouxesse um trecho da nossa história? Algo que represente o que Deus fez por nós?
O murmúrio de aprovação correu pelo grupo. Tiago, ainda emocionado pela partilha anterior, levantou a mão novamente. Eu tenho um trecho que sempre que canto, sinto uma paz que não consigo explicar. Ele hesitou, mas a luz aos seus pés pareceu encorajá-lo. É de uma música que diz: na tempestade, ele é meu refúgio. Cada palavra dessa canção se tornou um grito da minha alma, um lembrete de que não estou sozinho. Ouvindo essas palavras, um jovem chamado Felipe, que havia permanecido em silêncio até então, encontrou sua coragem. Eu também. Minha família passou por tempos difíceis, mas ao ouvir Oceans, percebo que Deus sempre foi fiel, mesmo quando eu me afastei dele. O olhar de Felipe era profundo, como se ele estivesse revelando não apenas uma história, mas uma verdade que se enraizava no coração de todos ali. A empolgação estava tomando conta do ambiente. Ana anotou rapidamente tudo o que estava sendo compartilhado. Lucas, com um brilho nos olhos, começou a visualizar aquela canção crescendo em uma harmonia que uniria aquelas experiências únicas. Estamos criando uma melodia de cura e força, algo que traduza esses sentimentos em algo maior. O grupo continuou a compartilhar, as vozes entrelaçadas em um testemunho poderoso. Dona Clara, com sua voz suave, falou novamente. Deus nunca nos abandona. Até nas horas mais sombrias, Ele nos envolve em seu amor. E essa nova canção, ela deve refletir isso. Seu olhar passou a cada um presente, como se dessem as mãos para formar um círculo de união. Os homens e mulheres ao redor começaram a se levantar e a cantar em voz alta. A música preenchia cada canto do espaço, transformando aquelas paredes em testemunhas de uma fé renovada. Era mais que uma composição. Era uma resposta a cada dor e cada lágrima. Um clamor por esperança e luz. Subitamente a luz parecia intensificar-se ainda mais. Ana sentiu uma sensação de como se o próprio céu estivesse ouvindo aquelas vozes e vibrando em concordância. Era como se uma porta espiritual estivesse se abrindo na frente deles, uma revelação prestes a surgir do profundo da alma de cada um. Mas justo naquele momento, algo peculiar aconteceu. Uma sinfonia distante começou a ressoar, suave mas forte, como se acompanhasse o que criavam. Vocês estão ouvindo isso? Lucas perguntou, um tom de surpresa misturado à alegria no rosto. A melodia envolvente parecia ser uma resposta do céu às suas ofertas de fé e entrega. Era uma mensagem que poucos poderiam compreender completamente, mas que todos podiam sentir. O que aquela sinfonia significava? Estaríamos todos prontos para seguir em frente nessa jornada? A união que já existia parecia estar prestes a gerar algo ainda maior. E assim, com os corações acelerados, a verdadeira pergunta ecoava em suas mentes. O que mais Deus tinha reservado para eles sob a promessa de sua voz? O silêncio tomou conta por um instante, como se todo o mundo parasse para ouvir a melodia etérea que se projetava do além. As vozes em uníssono começaram a cessar, não por falta de palavras, mas pela intensidade da experiência que viviam. Cada olhar se encontrava. O que antes era um círculo descontraído, agora se tornava um espaço sagrado, carregado de expectativa e reverência. Ana respirou fundo, seu coração pulsando em sintonia com o que estava acontecendo. Isso é mais do que uma música, é uma declaração de fé, disse ela, com a voz travada pela emoção. Tiago, ainda arrebatado pela atmosfera, arregalou os olhos. É como se estivéssemos diante de algo muito maior do que nós, como se a própria presença de Deus estivesse aqui, nos envolvendo. Felipe, ainda emocionado, levantou a mão como quem pede para compartilhar outra visão. Talvez essa sinfonia seja um chamado, um convite para que não só compartilhemos nossas histórias, mas também para que abramos nossos corações para uma nova revelação.
Aquela ideia reverberou entre o grupo, criando uma nova expectativa. Ana, sempre atenta, começou a anotar as impressões que vinham à mente. Vamos deixar nossas experiências serem como notas dessa sinfonia. Deixe Deus usar cada um de nós. Com essas palavras, a energia no ambiente cresceu. Um a um, os integrantes foram se levantando, permitindo que a melodia interior se manifestasse em palavras e canções. Lucas tomou a frente. Que tal se a gente compartilhasse um pouco mais? Uma palavra, um testemunho, que será como uma nota individual nessa grande sinfonia? Dona Clara, que já havia falado, começou com um louvor de gratidão. Quando meu marido adoeceu, as noites eram longas e sombrias, mas a canção que eu sempre ouvia, Teus planos são melhores, me confortava e me lembrou que nada acontece sem o controle dele. Sempre encontrei forças para me levantar. As palavras de Dona Clara tocaram a todos profundamente. Em poucos instantes, outros começaram a se manifestar, compartilhando trechos de canções ou poemas que falavam da fidelidade de Deus nas dificuldades. Cada testemunho trazia uma gota de esperança, construindo uma paleta de fé e um mural de gratidão que se formava em meio àquela luz intensa. A sinfonia pareceu se intensificar, unindo suas vozes e histórias em harmonia. O clima estava tão carregado de emoção que mesmo os mais tímidos começaram a abrir seus corações. Eu sinto que estamos apenas arranhando a superfície do que Deus quer revelar. O que mais ele está nos dizendo? A voz de Lucas tremia, mas havia um brilho em seus olhos que falava de um desejo profundo pela revelação. A união e a vontade de explorar algo mais despertaram um desejo que ecoava entre eles, um anseio por uma transformação. As vozes começaram a criar um coro que balançava a sala suavemente, como ondas de amor e fé se entrelaçando. Ana, de repente, olhou pela janela e notou que nuvens formavam figuras no céu, dançando ao ritmo da sinfonia que criavam. Parece que a criação está respondendo a nós, exclamou. Ali, a sensação de que algo maior poderia surgir não apenas da música, mas de cada coração presente, soprava como um vento fresco sobre o grupo. Mas à medida que as vozes aumentavam, um sussurro suave trouxe um eco inesperado. Uma presença palpável fez com que todos olhassem para o mesmo ponto. O que aconteceria a seguir? Havíamos nos preparado para algo que poderia mudar o nosso entendimento de fé? Os olhares curiosos e ansiosos se voltaram uns para os outros, e a pergunta estava no ar. Até onde estariam dispostos a ir nessa jornada de revelação? Ao amanhecer seguinte, a luz da manhã banhava a pequena cidade de São Sebastião em tons dourados. A energia da noite anterior ainda pulsava nas veias de Ana e Lucas, como uma melodia ecoando em suas almas. Haviam descoberto algo grandioso. A união de suas vozes, histórias e experiências poderia criar um impacto transformador. Contudo, a jornada estava apenas começando. Ana acordou cedo, sentindo uma força renovada. Ao olhar pela janela, as cores do céu refletiam o que ela sentia dentro de si. Esperança, amor e um chamado profundo. O compromisso de descobrir o que Deus estava preparando para ela se tornava mais claro. É hora de fazer algo, pensou. Depois de uma oração intensa, Ana se lembrou de suas ideias sobre reunir pessoas. Precisavam organizar um evento, um encontro de fé e música. Era uma oportunidade de conectar mais pessoas àquele movimento que começava a tomar forma. Quando se encontraram com Lucas, ela não pôde conter a empolgação. Lucas, precisamos fazer um evento, um lugar onde todos possam compartilhar suas histórias e, ao mesmo tempo, unir suas vozes em louvor. Lucas sorriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Isso é incrível, Ana. Já imagino como será. Vamos convidar a comunidade e espalhar a notícia. Vamos compartilhar amor e parcerias como aqueles que se apoiam em um canteiro de flores.
Com a ajuda da Capela de Santo Antônio, um espaço querido pela comunidade, Ana e Lucas começaram a planejar. O evento se chamaria Sinfonia de Esperança e prometia ser uma celebração da fé através da música. Eles convidaram amigos, familiares e qualquer um que estivesse disposto a compartilhar suas experiências. Nos dias seguintes, a cidade começou a murmurar sobre o evento. Cartazes eram espalhados e as pessoas se animavam para participar. Cada um que chegava trazia sua própria expectativa e um coração aberto. No dia do evento, um clima de alegria e expectativa tomou conta da capela. As vozes que vieram de longe se uniram em um só lugar, formando uma verdadeira orquestra da fé. As cadeiras logo se encheram com rostos sorridentes, todos prontos para fazer parte de algo extraordinário. Ana subiu ao palco com Lucas ao seu lado. Sentia um frio na barriga e, ao mesmo tempo, uma paz sublime. Boa noite a todos. Estamos felizes por estarem aqui. Este é um espaço de fé, de partilha e de amor. Hoje queremos que cada um de vocês se sinta livre para expressar tudo o que vive e como a música tocou suas vidas. Os olhares na plateia brilhavam com expectativa. Um a um, homens e mulheres começaram a compartilhar testemunhos emocionantes. Cada relato era como uma nota que se unia ao todo, criando uma sinfonia de vidas transformadas. Dona Clara falou de milagres e cura. Tiago compartilhou sobre superação. E Felipe cantou uma canção que tinha se tornado o hino da sua vida. E quando finalmente chegou o momento de apresentarem a nova canção, um silêncio reverente pairou no ar. Lucas e Ana compartilharam um olhar cúmplice, sabendo que o que estavam prestes a cantar era a culminação de tantas histórias, desafios e alegrias. Essa canção é para todos vocês. É um gesto de amor e de nossa fé em agir juntos. Com a primeira nota, todos sentiram a presença divina invadir o lugar. As vozes se elevaram e a capela ressoou como um templo de adoração. As palavras de esperança e amor que estavam escondidas nas letras vibraram no coração de cada um. Com lágrimas nos olhos, as pessoas se deixaram levar pela música, embebidos em um espírito de louvor e gratidão. Ao final da apresentação, uma onda de aplausos e alegria estourou, enquanto um sentimento imenso de unidade preenchia o ambiente. Todos ali sabiam que haviam se encontrado em um momento sagrado, um vislumbre do plano de Deus para cada um. A música era mais do que uma série de notas. Era uma linguagem do céu, um eco divino de esperança. Enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se dispersar, Ana e Lucas olhavam ao redor, sentindo-se cheios de gratidão. Cada história compartilhada, cada canção cantada, era um testemunho da bondade de Deus. Então, Ana se virou para Lucas e, com uma fé renovada, sussurrou: "O que mais Deus ainda fará através de tudo isso?" E a resposta ecoou em seus corações: "Apenas comece a ouvir." Assim, olharam para o futuro, sabendo que suas jornadas de fé e música estavam apenas começando, prontas para revelar ainda mais surpresas e bênçãos. A Sinfonia de Esperança havia se formado e seus ecos reverberariam por toda a cidade. Que mais histórias poderiam surgir? Que mais vidas poderiam ser tocadas? Uma nova era de transformação estava prestes a começar. Agora chega a hora de você agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem abençoada. Comente suas reações e testemunhos sobre o final incrível dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Apenas verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.